E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui então fazer uns testezinhos antes da gente começar para valer, tá bom? Deixa eu fazer um convite aqui, professora Melissa. Uhum. Então, vamos ver aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Tudo em ordem? Vamos lá, vamos fazer. Vamos esperar a professora Melissa entrar aqui para a gente mandar o convite para ela, mas vamos conversar um pouquinho algumas coisas antes. A gente está com tempo. Entrei um pouquinho antes para poder conversar com vocês. Bom, pessoal, a gente está inaugurando aqui um novo canal aqui da ESA, né? Vocês já devem ter percebido que a ESA está fazendo várias lives de várias áreas e claro que eu não podia deixar passar barato o previdenciário, né? A área que a gente tanto gosta e já estou agradecendo os boa noites aí que a gente recebeu já, inúmeros boa noites. Obrigado, pessoal, pela participação. E a gente vai fazer, se tudo der certo, se der, vamos ver como é que vai ser o andamento dessa live, que eu te confesso a vocês que eu também sou iniciante nessas áreas aqui, mas eu sempre participava, mas uma coisa é você comandar a live, né? Mas então, a proposta qual que é? É mostrar para os advogados, para toda a advocacia paranaense, que não é por causa da situação que nós nos deparamos hoje, que a gente vai parar de estudar, de se aperfeiçoar. E a gente precisa mais do que nunca se aperfeiçoar. Nós estamos num cenário que coincidiu duas coisas. Coincidiu a reforma da Previdência no final do ano passado e agora uma situação completamente nova para todo mundo. Eu duvido que alguém tenha feito uma previsão onde pudéssemos imaginar esse cenário que nós estamos vivendo. E como é que vai lidar o profissional do direito previdenciário? Estamos preparados? Ninguém está preparado para isso. Ninguém. Nem professores, nem advogados, nem juízes, nem nada. A gente precisa se qualificar para tentar se preparar, para tentar chegar num momento que a gente possa advogar com êxito nos dias atuais. Não está muito sendo fácil para ninguém, imagina. E aí o que aconteceu? Vamos tentar usar esse canal aqui da ESA para a gente tentar nos encontrar com mais frequência, né? Mostrar a importância do aperfeiçoamento, trabalhando alguns temas que são aqueles que certamente vocês estão se deparando aí no dia a dia. Então vamos falar de alguns assuntos que versam sobre a reforma da Previdência após a emenda constitucional 103 e claro que não tem como deixar de falar talvez algum assunto referente a essas legislações que vieram posteriormente, não apenas para regulamentar a reforma da Previdência, mas também para trazer regulamentação sobre essa época de pandemia. Tá? Então, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês que estão aqui, vários colegas aí de profissão, muitos ex-alunos meus aqui também, da professora Melissa com certeza, e a gente não convidou a professora Melissa à toa, porque ela é a nossa professora referência, né? Certamente nós temos como patamar de referência alguém sempre. Eu tenho sempre a professora Melissa lá em cima como referência para poder tentar exercer a docência da melhor forma possível. A nossa professora Melissa humildemente aceitou o convite aqui da ESA OAB Paraná. E a gente sabe que não é fácil convidar a professora Melissa para lives. É muito raro a Melissa participar de lives, especialmente por questões contratuais, né? Então eu vou fazer o contato com ela para a gente ir logo para a nossa convidada principal. Então, pessoal, o estilo da nossa live vai ser um bate-papo, né, informal, tá? Comigo, com a Melissa, e se vocês quiserem participar, fazendo comentários, talvez algum questionamento referente ao tema, eu possa trabalhar esses assuntos aqui durante a nossa live, tá bom? Como é um teste a primeira vez, então, claro que nas primeiras vezes as coisas não vão sair como a gente imagina, mas a gente espera fazer o melhor possível para vocês. Lembrando que, por questão de tempo do Instagram, essa live tem duração de 1 hora, tá? E ela vai ficar gravada, sim, no YouTube, no canal da ESA OAB Paraná, tá certo? Então, deixa eu tentar fazer o contato inaugural aqui com a professora Melissa. Só um segundinho, vamos ver. Tá aqui a professora. Ah,
Ah, pessoal, que saudade de estar com vocês pessoalmente. Eu espero que isso aí não dure tanto e tão logo a gente se reencontre. Professora Melissa, como Tudo você está, bom? Como é que você tá, querida irmão? Tudo professora certinho? irmã? Tudo ótimo e você? Ah, agora é melhor, podendo ver o irmão aí pela tela, né? E também a todos aqueles que nos assistirão aí na nossa live. Agradeço e desejar o convite que você me fez. Dizer que vir o convite de você é sempre uma intimação, não tem como recusar. E agradecer também a todo o pessoal da Escola Superior da Advocacia da OAB Paraná, né? Na pessoa da doutora Adriana, sempre com uma condução belíssima à frente da escola. Sempre uma honra. E, claro, saudar todos aqueles nossos colegas aí que estão nos assistindo já e aqueles que assistirão. Dizer que eu desejo que estejam se cuidando, porque é muito importante nesse momento, mas que, acima de tudo, dizer que é uma imensa satisfação estar aqui e principalmente saudade de todos vocês aí, de abraçá-los, de conversar e de ter aquele calor humano que é muito importante. Ah, com certeza, Melissa. Essa aqui, pelo menos, é uma forma que a tecnologia nos permite ter contato com os colegas, com os alunos e com esse lado nosso, né, Melissa, que é muito forte, que é a docência, né? Leandro, olá! Tá bom, Leandro? É, não, todo mundo tá aí, né? A Majoli também, tá todo mundo aí que a gente conhece. A Grande a Lúcia, a Lúcia, Valéria, o pessoal da tô vendo. Comissão de Direito Previdenciário, em peso também aqui, o nosso presidente Leandro. Uma honra tê-lo aqui, Leandro. A Representa, acho que Mari, a toda a Far, advocacia. a Adriana falando ali, ó, da gente. A Adriana, a doutora Adriana é um exemplo de condução e gestão aqui na ESA, né? Que vai agora, né, pessoal? Vocês estão percebendo que as aulas presenciais agora serão temporariamente paralisadas, mas agora estamos começando a difundir as aulas por videoconferência, tá? Então, é uma novidade que a gente está se adaptando. Já tem alguns cursos já no site da OAB Paraná, na ESA, que o colega pode participar de previdenciário, já temos alguns aí, certamente vai expandir para outras áreas e outros leques de previdenciário. Então, é uma nova forma da gente poder ainda trocar conhecimento, ajudar no aperfeiçoamento. Então, professora Melissa, estamos aqui para um desafio que é trabalhar a questão do aperfeiçoamento profissional pós-reforma da Previdência e, como eu estava falando no começo, essa inusitada situação que estamos vivendo, professora, de pandemia. O que isso influi na vida do advogado paranaense, da vida do advogado previdenciarista que tem que lidar com esses desafios? A gente vai trabalhar alguns temas, mas, professora, é isso que eu queria conversar com você. Que você pensa sobre essa... Nós estamos diante de um novo cenário que é provisório, ele vai trazer lições que a gente vai ter que reinventar a advocacia. O que você me diz, Melissa? Bem, a primeira questão é que nós temos que ter em mente que, logo que veio a reforma da Previdência, e também um pouquinho antes dela, se fez toda uma apologia para que o jovem advogado não fosse para o direito previdenciário. Ponto um. Segundo lugar, desmotivaram aqueles advogados que já estavam em direito previdenciário também de continuarem suas atividades na advocacia previdenciária, dizendo que o mundo iria acabar, que a reforma acabaria com a advocacia previdenciária. O que eu falei naquele momento, eu repito agora, só que no cenário de pandemia ainda mais. A advocacia previdenciária com a reforma da Previdência, ela só se fortalece. E por que ela só se fortalece? Porque toda vez que nós temos reformas, as pessoas têm várias e várias dúvidas, dúvidas que vêm da população e que demandam a atuação da advocacia comprometida, técnica e, acima de tudo, com a questão ética. E o que é isto efetivamente? É dizer aquele jovem advogado e dizer ao advogado que está no mercado há 10, 15, 20, 30 anos da advocacia previdenciária que estão todos no mesmo barco. Então ninguém tem que ficar desmotivado. Aquela história de que saia porque agora acabou a advocacia previdenciária é uma lenda e na verdade é uma forma de restrição de mercado. Toda vez que eu vejo alguém dizer para um jovem advogado ou para um colega que tem anos de advocacia, desista da advocacia previdenciária, eu só entendo esse tipo de discurso como um discurso de reserva de mercado. O que nós temos que fazer é o contrário. Nós temos que estimular, sim, o jovem advogado e estimular o advogado previdenciário experiente a estudarem ainda mais o direito previdenciário, a construírem teses que sejam sólidas
e principalmente a pensar e a repensar a postura em face dos serviços a serem oferecidos para seus clientes. E por isso chamo a questão da pandemia. Ah, mas Melissa, quando eu estava me preparando para ver a pandemia, o advogado previdenciário, principalmente, ele não se prepara para um momento, ele se prepara para todos os dias viver no cenário de crise. E por que eu digo isso? Se é uma crise econômica, se é uma crise financeira, que são institutos distintos, ou se é uma crise de pandemia, não interessa. A advocacia previdenciária lida com direito social, verbo alimentar e vida. E, portanto, o advogado previdenciário ele tem sim que estar preparado. E como se preparar? Será que se preparar é 1, desisto de tudo? Será que se preparar é 2, vou pegar os modelos? Ou será que se preparar é se fortalecer com cursos, se fortalecer com grupos de estudos qualificados, se fortalecer com informativos qualificados? E eu, geralmente, opino para que as pessoas sigam a terceira opção, ou seja, cursos qualificados, grupos de estudos qualificados e informativos diários qualificados. Nós temos que verificar que no cenário da pandemia, vários de nossos colegas estão sozinhos em suas casas, ou estão sozinhos aqueles que já voltaram em seus escritórios e estão lá desesperados em ter conhecimento. E daí vem conhecimento, às vezes, que em vez de ajudar, estraga. Então nós temos que pensar que busque conhecimento e busque conhecimento qualificado. Além do que, se você tem uma advocacia sozinho, participe de grupos de estudo. A união faz a força. Então, procure isso. Ah, eu tenho um escritório grande, que legal. Faça grupos de estudo. A advocacia previdenciária, sem estudo, ela morreu. A reforma da previdenciária fez um marco na advocacia previdenciária. As teses repetitivas, as teses que você copiava e colava, para alguns, né, morreram. Agora, se você copiar e colar uma tese, você condena a você e a todos os demais. Então, por isso, estudem, mas estudem de forma qualificada. Com certeza, Melissa. A Valéria Melissa, está falando uma coisa bem legal ali. A Valéria, beijo, Valéria. Ela falou assim, façam parcerias, exatamente, façam parcerias, grupos de estudo. Lembrem-se, a advocacia não se faz sozinho. A advocacia previdenciária é coletiva, ela é uma construção. Quem guarda o conhecimento não guarda para mais nada. Vai ficar igual eu coloco lá no meu livro, né? Vai ficar no cantinho do quarto achando que é a pessoa mais inteligente do mundo e que todo mundo está errado. E não vai crescer nem aquela pessoa e nem o mundo. ainda mais em cenário de... eu sou muito processualista, né? Vocês sabem disso, né, Melissa? Ainda mais em cenário de precedentes, né? Imagina, se a gente começa lá embaixo fraco, chega lá em cima, perde. E aí ninguém sabe por que perdeu, né, Melissa? Por que foi os precedentes contrários, né? A grande questão dos precedentes, principalmente no cenário, né, Alberto? Eu só mandar um abração aqui para Carlinha, minha irmã do coração Linha. também, que está assistindo aí. Só lembrar que você colocou muito bem a questão dos precedentes, é algo que eu tenho alertado muito nos cursos, que as pessoas tomem muito cuidado. Porque se você começar mal um atendimento, você condena não só o seu cliente, mas todos os demais. Nós temos exemplos de repercussões gerais de repetitivos que foram muito mal instruídos e que repercutiram negativamente contra o cidadão. Então, cuidado extremo, porque como você, né, um excelente professor do processo previdenciário sempre coloca, cuidado com esses repetitivos. É verdade. Melissa, então vamos lá. Nossos alunos, nossos colegas estão loucos para conversar sobre alguns temas, né? E a gente escolheu aqui, carinhosamente, entre eu e a Melissa, pessoal, nós escolhemos 3 temas. Tá? Nós vamos falar sobre os impactos da reforma da Previdência no planejamento previdenciário, que, sem dúvida nenhuma, é o marco mais importante. Já sempre existiu, mas agora com mais ênfase ainda. Vamos trabalhar também a questão do direito ao melhor benefício. Tá? Vamos falar dos aspectos processuais e materiais sobre o direito ao melhor benefício pós-reforma. Afinal de contas, o que é o tal do direito ao melhor benefício. E vamos encerrar falando sobre alguns cuidados de gestão do escritório após a reforma, especialmente nessas épocas de pandemia. Então, prof. Melissa, vamos lá então. Vamos começar então falando da reforma da Previdência, Melissa. O que você pode dizer para a gente, Melissa? Quais foram os principais impactos da reforma da Previdência no planejamento previdenciário? O que você me diz, Melissa? Vamos lá, então.
Vamos lá, antes de mais nada, eu quero mandar um abração para o Kelly, né? Nosso Kelly Ubach, que está nos assistindo também. Melhor professor de custeio de previdência que se tem notícia. Não tem comparação, né? Professor que sempre dá aula na pós da PUC é nota 10. Assistam os cursos de custeio dele que não tem igual. Mas, vamos lá. Quando nós falamos em reforma, e naturalmente nós daí temos impacto na questão do planejamento, primeiro é importante termos em mente o que é o planejamento previdenciário, né? Várias pessoas vendem planejamento previdenciário como se o planejamento previdenciário se restringisse a fazer cálculo. E nós sabemos que não é, né? Nós temos aí o Rafael que está nos assistindo, o Rafael Beltrão, a Lu Beltrão também, que são do cálculo jurídico. Eles trabalham muito essa questão, né? Não só no cálculo jurídico, mas no previdenciarista e no Prévios, essa questão de você saber fazer um cálculo. Mas todos os sistemas de cálculo, eles nos alertam também de que planejamento não é só fazer o cálculo. Planejamento é você saber também as consequências daquilo na vida da pessoa. E quais são os impactos, né, que o planejamento previdenciário sofre e sofrerá em razão não só da reforma da Previdência, mas também da questão da pandemia. Primeiro, planejamento previdenciário não é cálculo. Planejamento previdenciário é um serviço a ser oferecido para os seus clientes. Então, em momento de pandemia, vários dos colegas têm me passado e-mail, têm me passado as mais diversas formas de consulta aí, falando assim, prof, vários foram os meus alunos, né? Prof, pelo amor de Deus, os clientes não estão me procurando, eu estou fazendo tudo que eu posso para divulgar e não tem, e não entra ação, e devolvo a pergunta para a pessoa, falando o seguinte, mas você ofereceu um planejamento previdenciário, você ofereceu esclarecer essa vida da pessoa daqui para frente, você resolveu explicar para essa pessoa quais são as consequências de determinadas decisões dela? E daí, às vezes, o colega me fala assim, não, mas o planejamento eu já sei o que é o cálculo. Não. É por isso a importância de você ter em mente 3 elementos essenciais sobre o planejamento previdenciário. Primeiro momento essencial, tem que fazer um excelente atendimento ao cliente. Saber todas as perguntas que são pertinentes de repercussão em benefício. Quer ver um exemplo disso? Vou dar 2 exemplos. Exemplo número 1. Você pergunta para o seu cliente se ele tem beneficiários para uma eventual pensão? Segundo, você pergunta para o seu cliente se ele está vinculado a algum sindicato? E terceiro, vou dar esse exemplo também, você pergunta para o seu cliente se ele é empregado público? Bem, se você atende um cliente e você não tem, pelo menos, dentro do universo de questionamentos que devem ser feitos ao seu cliente, resposta a esses 3 elementos, você não tem planejamento. E por que você não tem planejamento? Porque, por exemplo, o seu cliente ele pode chegar para você e ele relatar o seguinte, que ele deseja uma aposentadoria. E daí você faz a análise e fala assim, você não tem direito à aposentadoria hoje. Daí ele fala, tá, e daí? Isso eu já sabia, ou isso o site do INSS me diz, eu quero o serviço do advogado, um planejamento. E daí você tem que questioná-lo. Daí quando você começa a questioná-lo, você descobre que ele tem uma doença grave, ou que ele tem uma deficiência, ou ele tem efetivamente uma incapacidade. Você descobre também que ele tem dependentes para fins previdenciários. E você descobre, e desculpe o exemplo que darei, que ele tem uma doença em fase terminal. Será que vale a pena você aposentá-lo neste momento, sabendo que ele relata nesse momento que ele brevemente, né, de tudo que indica, ele virá a óbito? Qual o impacto disso na pensão por morte, já que ele sinalizou que ele tem dependentes para isso? Na questão dos sindicatos, você perguntou se ele está afiliado a um sindicato? Não. Pois é. E daí o seu cliente tem lá a intenção de receber algum tipo de plano complementar vinculado à empresa, mas que dependia da vinculação dele ao sindicato? Ou ele tem algum plano de saúde vinculado à empresa, mas que dependia da vinculação dele ao sindicato? E vocês podem me dizer, com certeza me dirão, mas na trabalhista alguns magistrados têm afastado essa questão da obrigatoriedade da vinculação ao sindicato para benefícios vinculados à empresa e reivindicados a partir da aposentadoria. Sim, tem. São raros os juízes que têm feito isso. Cuidado com isso. E o terceiro que eu lembrei aqui, quando falava disso, é a questão de se ele é empregado público. Lembre-se vocês, o artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 14, foi profundamente alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. E com a alteração da Emenda Constitucional 103 de 2019, os empregados públicos que vierem a se aposentar serão desligados de suas atividades. Isso significa uma implicação imediata para a pessoa em termos de
multa de fundo, em termos de opção de plano de previdência complementar das empresas, em termos de plano de saúde e principalmente no impacto da pensão. Não esqueçam, pessoal, planejar não é só ver um cálculo, é um contexto geral. E por isso que nós temos, né, vários colegas que se dedicam ao estudo do planejamento. Aqui falo de alguns que recomendo, que é o Dr. Noah Piatan, que trabalha muito bem com a questão de planejamento, o Dr. Roberto Carvalho, do IEPREV, trabalha muito bem com a questão de planejamento, e a nossa querida Maura, do IBDP, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que trabalha muito bem também com a questão de planejamento. Melissa, pegando o pessoal que está começando, tem muito aluno iniciante aí que eu lembro da ESA, a Melissa fez aqueles questionamentos, pessoal, por causa da reforma, né? Porque agora os senhores viram lá a forma de cálculo do valor do benefício, lá do artigo 26, né? Aquele artigo 26, né, Melissa, que é melhor você começar a estudar pelas exceções do que pela regra, né? Essa história da limitação de 60%, é melhor você estudar de tanta exceção que existe para chegar aqui, a Melissa falou agora há pouco, né? Por exemplo, doença grave, PCD, por exemplo, no PCD, né, pessoal? O pessoal sabe que na pensão por morte, havendo um dependente com PCD, a cota é 100%. Nossa Senhora, né? A Melissa se referiu à doença grave, lembrando que a doença grave também sai lá da proporcionalidade. Então, veja, tudo isso, até aproveitando, a Melissa não falou à toa. E ela, que professora Melissa, todo mundo sabe que tem um principal livro sobre isso. A Melissa falou tudo. Se o advogado não fizer uma entrevista de eficiência e de qualidade, todo o processo administrativo ou judicial está comprometido. Não é? Então, tudo isso tem que ser feito no planejamento lá atrás, no atendimento. E aí a Melissa tem um livro muito conhecido aí, que vamos divulgar, claro, porque acho que é do interesse não apenas só do iniciante, mas também do pessoal que já está na lida do previdenciário e talvez não dê a importância que tem que dar para o atendimento inicial. Que é um livro, né, professora Melissa? Atendimento ao cliente previdenciário, que, se eu não me engano, já está vai começar uma segunda edição, é isso, Melissa? Vai ser lançado uma segunda edição no final do ano. Ah, estou preparadíssimo já para comprar esse livro. E até obrigada pela deferência e falar do livro, né? O pessoal tem questionado bastante. O livro, ele não foi afetado pela reforma de forma direta, tá? Por isso que a autorização só sai no final do ano. E por que só sai no final do ano? Porque também até o final do ano saem as outras regulamentações que dependem da Previdência. Então, por isso, aí eu ainda não atualizei ele de acordo com a reforma. Só que lá você já tem questionamentos específicos que já estão dentro do planejamento previdenciário. Exato. A Melissa estava falando também, né, essa questão da entrevista, né, pessoal? Só um assunto, por exemplo, que já muito se comenta, do parágrafo 6º, né, Melissa, do artigo 26, aquele parágrafo que fala da exclusão das contribuições que resultam em diminuição do benefício, né? Todo mundo achando que aquele caput lá destruía dos 20% piores, né? E esse parágrafo 6º traz uma coisa tão boa, mas ao mesmo tempo tão perigosa para quem não souber utilizá-lo corretamente, né, Melissa? O que você pode dizer para a gente aqui sobre ele? Exatamente. O artigo 26, e aqui eu sempre lembro, né, aos colegas que já fizeram algum curso da reforma comigo, lembram-se que eu sempre falo que a emenda constitucional 103 de 2019, a reforma previdenciária, ela não pode ter o início da sua leitura a partir do artigo 1º, como muita gente começa a ler. Tem primeiro ler a exposição de motivos, que é o que eu sempre falo quando você vai interpretar uma norma. Todo previdenciarista começa a leitura de norma pela exposição de motivos. Primeiro você entende o contexto, daí depois você entende a norma. Depois que você lê a exposição de motivos, você tem que ir direto para o artigo 26. E por que o artigo 26? Porque a partir do artigo 26 você consegue compreender qual é a real intenção e como se aplicam cada um dos benefícios da reforma. Aquelas pessoas que partiram os seus estudos do artigo 1º, enfim, da reforma, partiram do normal de se analisar, né? Tiveram uma dificuldade tremenda e têm uma dificuldade tremenda em entenderem a reforma da Previdência, especificamente para as questões do regime geral, mas também para a questão do regime próprio. E por quê? Porque tentam compreender os benefícios isoladamente e esquecem do principal, que é a regra de como calcular aquele benefício. E o artigo 26, ele é muito claro nisso, mas você tem que partir a leitura dele para daí construir as regras de benefício. E o artigo 26, ele tem gerado algumas afirmações
tanto quanto questionáveis. Não vou aqui tecer maiores comentários sobre elas, eu só vou dizer o seguinte, que eu concordo plenamente com as considerações do professor Ivan Kertzmann. Também concordo. Maravilhoso, Ivan, a obra do Ivan é maravilhosa, as aulas do Ivan são maravilhosas, o curso do Ivan sobre reforma também foi espetacular, sempre falo isso ao Ivan Kertzmann. E, e você vê as considerações que o Ivan traz, que são considerações extremamente relevantes e que sim devem ser levadas em consideração. Artigo 26, um dos exemplos que eu tenho alertado muito, principalmente os meus alunos, quando chegam com afirmações do gênero: ah, não, agora eu posso ir lá e pedir para excluir as menores remunerações, os menores salários e para gozar do melhor benefício de incapacidade. No caso, um benefício por incapacidade temporária ou um benefício por incapacidade permanente. Lembrando-se que, tecnicamente, o previdenciarista não pode chamar, né, de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, porque essas duas nomenclaturas elas foram completamente alteradas, né, ou seja, deixaram de ter sua aplicabilidade com a emenda constitucional 103. No atendimento ao cliente, você pode até fazer isso, ou o pessoal que faz lives para buscar clientes, daí pode até fazer isso. Mas, tecnicamente, você no seu cotidiano não pode usar o nome auxílio-doença ou o nome aposentadoria por invalidez, porque são institutos jurídicos que não casam mais com o conceito, o conteúdo, né, que a 103 trouxe. E daí diz assim, não, isso é muito bom. Daí eu devolvo a questão sempre para o pessoal, é muito bom, você já leu o artigo 26? Li. E você já leu aquela partezinha que diz que se você fizer isso, você exclui, elimina aquele período de contributivo para todo e qualquer fim da pessoa. Como assim? Eu falei, não, então pense comigo. Pense que o seu cliente que você pediu lá a aposentadoria por invalidez, que você pediu para eliminar as menores remunerações, isso só 12, ele vem a óbito, e quando ele vem a óbito, qual a regra da pensão? Que a pessoa vai receber a pensão por 4 meses. Muito bem. E para ganhar mais de 4 meses, tem que estar casado ou convivendo em união estável pelo menos 2 anos. E o cidadão que faleceu deveria ter no mínimo 18 contribuições. Pois é, mas você fez ele abrir mão das contribuições que ele tinha. Isso... vai discutir na justiça? Claro que vai discutir na justiça. Óbvio que vai. Porque a pessoa tem uma questão que se chama incorporação jurídica de patrimônio previdenciário. Você tem a questão da segurança jurídica. Você tem a questão do artigo 201 da Constituição Federal que fala que todo o valor contribuído deverá repercutir em benefício. Tem N discussões que você poderá levar para a justiça. Só que lembre-se vocês, até que o INSS resolva isso, até que a justiça resolva isso, aquela viúva ficará a ver navio. Então você fala assim, mas terão várias demandas judiciais em razão disso. Pois é, mas a advocacia previdenciária, pegando o gancho da primeira pergunta do professor Alberto, ela não é uma advocacia que visa só uma ação judicial, ela é uma advocacia, antes de tudo, que visa um planejamento. Ela visa a vida da pessoa. Ela não é uma advocacia que se exaure em um atendimento, que se exaure em uma concessão. Ela tem repercussões em torno disso. Então, muito cuidado com o artigo 26. E pegando o gancho da questão do Alberto, do artigo 26, eu ainda provoco o Alberto, mas já vou provocá-lo fazendo uma colocação. Você tem que ter noção das implicações processuais, né, que isso trará. Por que implicações processuais? Porque quem diz que o judiciário irá reconhecer que aquele período contribuído efetivamente incorporou patrimônio? Quando a pessoa foi lá e fez renúncia daquelas contribuições. E devolvo a pergunta também, quem irá dizer que a pessoa teve o direito de opção ao melhor benefício, que naquele momento era exclusão daquelas contribuições, e vamos ao melhor benefício daí? Hein, Alberto? Melissa, adorei tua provocação. Você chegou num assunto que eu adoro conversar, né? E desde antes a gente já enfatizava muito nas aulas, né? Eu sempre falo assim para meus alunos, o previdenciarista conhece as regras do jogo, né? A regra de direito material é só você ler a lei, a jurisprudência, tudo bem. Agora, a grande questão do previdenciário, que eu percebo muito, é a técnica processual que a gente utiliza para fazer valer o direito. E quando eu falo técnica processual, Melissa, a gente sempre enfatiza assim.
No previdenciário, todo mundo sabe daquela repercussão geral do Supremo lá, que obrigou o segurado a procurar primeiro o INSS para concessão de benefício, né? Então, nós temos obrigatoriamente dois processos, administrativo e judicial. Então, eu gosto de trabalhar o processo com uma coisa só. O advogado começa no administrativo e termina, se for necessário, lá no judicial. E por que eu falo isso, Melissa? Eu falo isso também para todo mundo que está assistindo. Porque, veja, a gente ouve muito assim, né, Melissa? E eu sei que você é uma defensora do que eu vou falar. É que eu só vou no INSS para tomar indeferimento porque eu quero ajuizar a ação, que lá eu tenho mais chance. Meu Deus do céu. A Melissa, quando faz as suas palestras dela, eu também enfatizo vários professores, não precisa nem vários nomes que a gente pode citar, mas é muito importante trabalhar com o processo administrativo previdenciário. Só que o problema é que nós temos já uma predisposição a achar que esse processo administrativo não tem resultado, eficácia. Mas tem sim. O advogado que domina o processo administrativo, e para isso tem que dominar o quê? Tem que dominar a IN 77 2015. Quem já leu a IN 77 2015? Eu sempre faço a pergunta na aula, ninguém levanta a mão. Nem eu levanto a mão, porque eu também não acabei de ler toda a IN, mas eu acabei, os 90% eu já li. Mas eu dou artigos, Melissa, assim, que a IN fala o contrário do que está a jurisprudência. Então, veja, eu cito exemplo lá, aquela história de complementação dos atrasados, a TNU, vocês sabem, né? Que se tiver perdido a qualidade de segurado, não vai valer acolhimento, ainda que a primeira seja intempestiva, né? Tempestiva. Enquanto que no CRPS eles não exigem esse requisito da perda da qualidade de segurado. Outro sim, a gente sabe também que lá no INSS, a questão da configuração do PCD é outra questão que dá muita diferença em relação à justiça, que comumente a gente sabe que mistura incapacidade com pessoa com deficiência. Aquela história da questão da comercialização da produção. Nós temos aquele artigo 39, parágrafo 1º da IN, que diz que não importa o valor da comercialização, mas o pessoal insiste em brigar isso na justiça, ao invés de fazer o recurso no CRPS. Então, eu sempre falo assim para o aluno, aproveitando, né? A gente sabe que na IN, lá no artigo 687 e seguintes, temos lá o artigo que fala do famoso direito ao melhor benefício. Então, veja, a Melissa fez essa questão, não foi à toa. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, a quem compete visualizar o direito ao melhor benefício? Nós podemos falar o seguinte, num primeiro momento, compete à própria administração pública, por causa do artigo 37 da Constituição, que fala em eficiência. Então, é dar uma melhor prestação com o menor dispêndio possível, certo? Então, veja, pegando o gancho, aquele artigo 26 que exclui as menores contribuições, todo mundo estava louco para saber, Melissa, o INSS ia fazer de ofício, e a aposta de 95%, e eu entrei na aposta e perdi. Eu achava que não ia fazer de ofício. E, Melissa, nós temos vários colegas comentando já que está fazendo de ofício várias situações. E a Melissa deixou claro, e é verdade, pessoal, ainda que o INSS faça, que parece que os sistemas estão muito bem preparados, mas pode errar sim, como já vi casos de colegas que trouxeram casos que não eram o melhor benefício. Que colega que vai fazer essa análise de pensando o previdenciário para frente, o sistema não é advogado? O sistema faz cálculo. Ele não faz planejamento. É isso que tem que deixar bem enfatizado para o advogado e para o aluno. O sistema faz cálculo, não faz planejamento. Então, quando a Melissa falou, por exemplo, dessa ideia vou renunciar tudo que passa de 12 para dar quase o teto na invalidez, na aposentadoria por incapacidade permanente, antiga invalidez. Ok, fiz um ótimo planejamento, consegui o melhor benefício, dobrei, excluí os piores. Mas aí quando o cara morre, tem um dependente lá, ele vai continuar. Uma esposa de 48 anos vai receber por 4 meses. Se não tivesse excluído, porque veja, todo mundo se lembra, mais de 18 contribuições passa e respeita a idade. Acima de 44 é vitalício. Mas não, se a gente pensar só no benefício que a pessoa vai lá e quer, não é essa a melhor forma. Você tem que pensar o seguinte, planejamento previdenciário. Não é só a pessoa que está te procurando, é para toda a família. Porque você aposenta alguém, provavelmente essa pessoa vai te procurar na pensão por morte. Se você fizer um bom serviço. Provavelmente essa pessoa vai te procurar no auxílio reclusão, salário maternidade. Se você conseguir afastar nos benefícios incapacitantes, ele vai te procurar para se aposentar. E esse é o planejamento.
planejamento da família, que é a última ratio lá do previdenciário, que é a proteção da família também. Né? Então, no direito ao melhor benefício, pessoal, a implicação processual que eu posso trazer aqui, nesse pouco tempo que nós temos de conversar, tá? É aquele artigo 322, parágrafo 2º do CPC. Um artigo muito pouco utilizado, Melissa. Eu fico assim, olhando as petições e falo, nossa, se ele pudesse usar esse 322. Ele pode usar o 322. Só que o problema é que no processo, eu reconheço que é uma matéria não tão... A gente não consegue visualizar muitas vezes, mas é de extrema importância dominar o CPC. E eu já nem falo mais novo CPC, embora até dê curso de novo CPC, porque o novo CPC já está em vigor já faz mais de 4 anos. E esse artigo 322 é uma bênção para o advogado. Como assim uma bênção? Quer ver, pessoal? Olha só uma coisa. No artigo 319, um dos requisitos da petição inicial, que não mudou no CPC, é assim, do pedido e suas especificações. Ah, legal, já sei o que é isso. Ok. Agora, a Melissa tocou nesse assunto, eu achei super legal. Ela falou em reafirmação da DER. Aquela história que a pessoa, no primeiro momento do requerimento, não tinha completado os requisitos, mas durante o processo, tanto faz administrativo ou judicial, porque o STJ já disse que aplica também no judicial, se a pessoa completou durante o processo, ela faz jus ao benefício. Ok. A questão é, colega, eu espero que você peça reafirmação da DER. Vamos acreditar que a maioria pede. Ok. Agora, pouquíssimos pedem o seguinte. Você diz na tua petição claramente qual é o momento da reafirmação da DER? Em que momento você simula a reafirmação da DER antes de entrar com a ação? Sabe por que a gente fala isso? A gente fala isso porque é o seguinte, agora após a reforma, muitos clientes de vocês podem ter direito adquirido, podem ter regra de transição, regra nova, afastar o fator providenciário do direito adquirido ou não, usar o artigo 26, usar o 26, parágrafo 6º, existe um enorme leque que pode aparecer. Só que se você não disser para o juiz em que momento você quer a reafirmação, o que faz a maioria dos juízes? Ele reafirma no primeiro momento possível, onde ele completa os requisitos mínimos para se aposentar, por exemplo. E pode ser o quê? Pode ser um momento onde tem fator previdenciário no dito adquirido. Pode ser, ele afasta todas as N hipóteses que vocês podem ter diante de vocês. E veja, por uma questão processual. Por uma questão processual. Porque o juiz, Melissa, o que você pensa sobre isso? Tudo bem, o direito ao melhor benefício, no primeiro momento, aí ele diz, a INSS, mas claro, o advogado é o tutor desse direito ao melhor benefício. A ele sim compete definir o melhor benefício. Agora, infelizmente, claro, eu percebo o seguinte, eu também acho que é dever do judiciário fazer isso também, mas, considerando toda a estrutura de massa que o judiciário tem que dar conta, muitas vezes o juiz não tem como fazer devidamente a aplicação do melhor benefício, né, Melissa? Então a gente sempre orienta assim para o aluno, abra um tópico na sua petição inicial ou no seu recurso do direito ao melhor benefício e relaciona com a reafirmação da DER. Diga os momentos ou o momento que você quer. Mas isso a Melissa falou, isso decorre do planejamento previdenciário, que é a melhor técnica de processo. O que você diz, Melissa? Vamos lá. Antes de nós falarmos especificamente sobre isso, eu não posso deixar de saudar todos os nossos colegas, falar que a gente não está conseguindo dar oi para todo mundo aqui, que tem muita gente passando. Então, perdão para aqueles que não forem mencionados, mas um abração a todos. E vou aqui saudar todos em nome da Montserrat, que ontem fez aniversário, estava ali, da Helena Raumundis, que é o representante do IEPREV. Um beijão, Helena querida. Fazer também uma saudação especial a todos aqueles colegas que estão aí de todo o Brasil. E daí faço a saudação aqui na pessoa da Lélia, lá de Porto Velho, Rondônia. Então vamos lá, e todos os demais. A Edmeira entrou, a Sheilinha entrou. Então, um abração para todo mundo aí, tá? Bem, primeira questão. IN. Não existe advocacia previdenciária sem leitura da IN. Eu respeito as pessoas que pensam em contrário, mas, como coloco até no meu livro, eu sempre penso o seguinte: por que você esconde das pessoas, principalmente a advocacia iniciante, o grande chavão, o grande momento da advocacia previdenciária, que é a IN? A IN salva várias pessoas.
E por que que eu digo isso e falei esses dias num congresso organizado pelo professor Teodoro, que agradeço o convite para participação no congresso, que foi sobre a advocacia previdenciária nesses momentos, né? Em que eu falei especificamente isso. Por que esconder essa questão das pessoas? Por que dizer que a IN não serve para nada? Por que dizer que o administrativo é só um mero protocolo? Não faz isso. A instrução normativa, ela é maravilhosa. Você tem que ler a instrução normativa. Ah, mas está em tempo de reforma e daí agora eu vou ler algo que já daqui a pouco vai mudar. Pois é, pode acontecer que mude amanhã, pode ser que não mude. Você tem que pensar e estruturar. E aqui nós vamos entrar depois num outro ponto, que é a gestão do escritório de advocacia. Será que, como muitas pessoas colocam, mas eu vou para o judicial é mais rápido? Pois é, o judicial é mais rápido, só que o que o advogado quer? O advogado quer ter sucesso na sua demanda ou quer ter uma demanda rápida? Escolha. E por que eu falo isso? No meu escritório, já chegou a 95% só de demandas administrativas. São raras as demandas judiciais, raríssimas as demandas judiciais. Eu sempre brinco no escritório que se está chegando 200 ações na justiça, pode parar o escritório, porque não é isso que eu quero. E por que não é isso que eu quero? Porque, em regra, as demandas feitas administrativamente, e a Débora está aqui nos assistindo e falando do quanto ela é fã do administrativo também, em regra, as demandas administrativas, elas têm um êxito muito maior, muito melhor do que no judicial, para vários pontos. Por exemplo, uma coisa que eu sempre bato em cima: por que você vai discutir atividade especial de pessoa que exerceu o cargo de gerência ou de chefia no judicial, sabendo qual é a posição do judiciário e sabendo que na Instrução Normativa 77 de 2015 há artigo expresso dizendo que o fato de uma pessoa exercer cargo de gerência ou chefia não lhe afasta o direito à atividade especial? Por que você vai para o judiciário provocar o judiciário para dizer da dilação da qualidade de segurado, se na instrução normativa a dilação é muito melhor do que é dada no judiciário? Por que você vai para o judiciário discutir recolhimento em atraso, sendo que no administrativo você consegue isso com maior facilidade? E aqui eu faço um alerta que pode demorar mais. Sim, o que aconteceu no cenário jurídico de 2018, 2020? 2 anos marcantes na advocacia previdenciária. Houve um atraso imenso nos processos administrativos, não há que se negar. Só que nós não podemos deixar de também colocar em mente que as decisões administrativas, por causa da LINDB, da Lei de Introdução às Normas Brasileiras, as decisões administrativas passaram a ser, sim, melhores fundamentadas. Mas eu pego várias que não são. Você não pode analisar a exceção pela regra. Então, passaram sim a ter fundamentação, ou vocês não perceberam que parou de vir só aquele despachinho, está indeferido como era antigamente? Tem fundamentação, porque a LINDB exige a fundamentação por causa da responsabilidade do servidor. Quando você vai à junta de recurso e à Câmara de Julgamento, você vê uma estrutura montada muito mais capacitada de julgamento do que você teve outrora. Você vê um comprometimento das pessoas que estão lá em questão de estudo. Nós temos aí a Escola Nacional de Formação para esses servidores que se deslocam para essas juntas, bem como aqueles advogados que lá vão, aquelas pessoas que representam. Aqui faço um elogio, principalmente ao trabalho desenvolvido pelo professor Rafael Waldrich, que trabalha muito com a questão do processo administrativo. Faço um elogio também ao professor Paulo Bacelar, que trabalha muito com a questão administrativa. Aqui no Paraná nós temos um excelente professor que dá aula na ESA também, o Paulo Vitor, de processo administrativo. E não posso deixar de me furtar aqui de falar do livro de processo administrativo previdenciário do professor Alexandre Trichês, com o Adriano Maus, também uma excelente obra. Temos que focar nisso. Tá, li a Instrução Normativa 77 de 2015. Basta? Não. Administrativamente você tem outras riquezas. Qual riqueza, Melissa? O Manual de Aposentadoria Especial do INSS, que ajuda muito nas demandas de atividade especial. Você tem que levar isso para o administrativo, você tem que levar isso para o judicial. Quantas vezes você já teve perícia judicial que foi feita dizendo o contrário do que determina o Manual da Aposentadoria Especial do INSS? E o INSS vem, e bate, e fala que a perícia é isso, a perícia é aquilo, a perícia é maravilhosa. E você fica, o que eu faço, o que eu faço? Olha o Manual da Aposentadoria Especial do INSS. Veja os argumentos que tem lá. O INSS tem Manual da Aposentadoria Especial, Manual de Perícia em Benefícios por Incapacidade, tem orientações normativas, tem pareceres, tem circulares. Tem um instrumento que eu gosto muito de usar, que se chama ESIC. O ESIC é um site em que você solicita
a íntegra de determinadas normas que você desconhece dentro das entidades públicas, dos órgãos públicos. Por exemplo, esses dias baseado na lei de acesso à informação. Lei de acesso à informação é essa que o previdenciarista esquece às vezes. E que está em vigência, ela até esses dias aí teve um tumulto, né, que queriam mexer na lei de acesso à informação, mas ela permaneceu como estava, e existe um site da Controladoria Geral da União, que é o ESIC, efensic.gov.br, em que você pode ir lá e pedir acesso a determinadas normas que você não tem acesso no seu cotidiano. Eu, esses dias, por exemplo, tinha dado uma aula e explicado que existe uma norma do INSS que diz que o INSS tem que notificar as pessoas que têm direito à aposentadoria por idade, para que elas recebam o benefício. E daí uma querida colega pegou e passou uma mensagem falando assim para mim, né, depois do curso. Ai, Melissa, eu fui procurar essa norma, parece que está revogada. Daí eu falei, não, jamais eu daria uma aula estando uma norma revogada, porque eu cuido muito, né, das minhas aulas, sou muito criteriosa nisso, por isso que o número de aulas que dou são restritos também. Sou muito criteriosa com isso, não vou, né, restrito no sentido de que não dou aula sobre qualquer coisa, não que não dou aula em qualquer lugar, tá? Sobre qualquer coisa. Porque eu gosto de focar nas normas corretas. O que eu fiz? Peraí, se tem um aluno me questionando isso, deixa eu ver de onde que saiu isso. Fui lá no ESIC, digitei lá a norma, falei, ó, solicita informação de quando ela perdeu a vigência. Em menos de 24 horas eles já responderam, não, ela permanece vigente. Ou seja, aquela colega vai ter direito a pedir os atrasados do cliente dela, que só se tocou que tinha direito à aposentadoria por idade 4 anos depois, mas o INSS teria que ter notificado ele que ele já tinha preenchido os requisitos 4 anos antes, porque na aposentadoria por idade existe a norma que determina essa notificação. Mas indo além, a IN é tão maravilhosa que ela trouxe o Instituto da Reafirmação da DER, que com a reforma se tornou altamente perigoso. Principalmente à luz do que você colocou nos termos de melhor benefício. O que é melhor benefício? Tem um livro do Everson Salem, não acredito que ele está entrando agora, bem no momento que é falar dele. Aqui. Everson, você acha que eu estou combinando aí com o Alberto, tá? Bem no momento que é falar de você. Grande abraço, grande abração para o Everson. O Everson tem uma obra que fala sobre reconhecimento automático de direitos, obra maravilhosa, em que ele fala nesse reconhecimento automático de direitos e que isso puxa a questão do melhor benefício. E que com a reforma traz um grande problema. Quer ver um exemplo disso? Vamos lá, Everson. Não vai responder aí, Everson, nem o Alberto. Mas eu quero provocar todos vocês que estão assistindo essa live. Pense o seguinte, o seu cliente entrou com o pedido de aposentadoria antes da reforma e ele já tinha direito a se aposentar lá. Só que o valor que ele se aposentaria lá daria um valor de R$4.000. Quando veio a reforma, dia 3 de dezembro, ele tem, então, um benefício pela reforma de R$5.000. E este cidadão tem, então, uma reafirmação da DER. Você olha aquilo e fala, uhul! Olha só, de 3 foi para 5 com reafirmação da DER. Direito ao melhor benefício aplicado. Reafirmação da DER, Instituto Administrativo, IN 77, artigo 690, e juntamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, direito ao melhor benefício. Olha que legal. Filho, só que tem um porém. Quando você for olhar a ficha de atendimento do cliente, você olhou lá e viu que ele era empregado público. Então, se a DER dele foi reafirmada para o dia 3 de dezembro, ele atraiu para o sistema jurídico dele as implicações da emenda constitucional 103 de 2019, especialmente a alteração, né, do artigo 37, parágrafo 14. E daí, Everson? E daí, Alberto? E daí, Mágio? E daí, Leandro? E daí a Carolina Albuquerque, que é lá do CRPS, maravilhosa. O que fazer? Será que o melhor benefício para ele é, em termos de valores, os 5.000? Ou será que o melhor benefício dele não era aquele antes da reforma que assegurava ele manter o emprego público dele e, se for desligado, receber todos os benefícios? Plano de previdência complementar, plano de saúde, multa do fundo. A questão de quanto mais tempo tem de empresa, mais leva nos planos de demissão voluntária. Será que eu posso agora dizer assim, fica sossegado, bater na mão, né, no ombro do cliente, falar, fica sossegado, vou pedir reafirmação da DER para a data do melhor benefício. Mas e qual é o melhor benefício? É aquele em termos de valores?
ou é aquele em termos de repercussão na vida da pessoa? E o que fazer com essa pessoa? Melissa, vou ter que fazer uma trabalhista agora, porque imagine, né? O cidadão foi prejudicado porque reafirmaram a revelia dele. Será que você vai fazer uma trabalhista baseada exclusivamente nisso? Ou será que você vai fazer um mandado de segurança previdenciário? E daí, nesse mandado de segurança previdenciário, você vai dizer assim, escuta, magistrado, eu quero uma liminar porque ao a empresa tomar conhecimento, a empresa pública tomar conhecimento que ele está aposentado com data em 3 de dezembro, ele vai ser desligado compulsoriamente. Então, eu quero uma liminar para que faça uma reafirmação da DER retroativa para a data em que ele preencheria o requisito de forma que não lhe gere a exclusão do trabalho. Mas, Melissa, ele, na verdade, optou por fazer uma trabalhista. Porque daí lá na trabalhista, o magistrado pode entender que esta disposição do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição é inconstitucional, porque veda o livre acesso ao trabalho. Veja que não tem resposta pronta aqui. Porque ninguém pode dizer qual será a posição da Justiça do Trabalho. E por que eu digo ninguém pode dizer? Porque, veja só, a Justiça do Trabalho, quando teve uma discussão acerca disso, da antiga disposição da CLT de aposentadoria rompe vínculo de trabalho, quando o Supremo analisou essa disposição, ao contrário do que muita gente diz, vai lá e lê a íntegra da decisão. O Supremo não entrou na questão de mérito, o Supremo analisou na questão processual. Ponto 1. Ponto 2, o Supremo analisou na questão processual, não foi na de mérito, uma questão que seria de um dispositivo infraconstitucional. E agora nós temos isso por uma emenda à Constituição. Então veja que agora, dentro da hierarquia das normas, o conflito é outro, não é uma norma infra, é uma norma dentro da Constituição. Lembrando que nós podemos sim ter emendas constitucionais inconstitucionais, podemos, só que isso tem que chegar até o Supremo. E daí você vai virar para o teu cliente e falar assim, ó, se abrace aí com 5 mil, bate nas costas dele, que é o melhor benefício. Tá, mas e cadê todas as repercussões que isso pode trazer? Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. O teu cliente hoje, que é empregado público, que tem essa atividade, o artigo 37, parágrafo 14, diz a aposentadoria rompe a relação. E daí como é que ficam as verbas trabalhistas dele? E por isso que cuidado com a resposta pronta de que o melhor benefício é a data, é o valor. Lembra do planejamento? A importância do planejamento não é só o valor. E por isso que o questionamento que o Alberto falou da questão processual, ela não passa mais para aquela questão de, beleza, esse dia que é o dia do melhor benefício, faz execução ou cumprimento de sentença, né, se for numa questão judicial, em cima disso. Não. Agora você tem a obrigação de ligar para o seu cliente e falar assim, escuta, reafirmaram a sua DER. Para quando que reafirmaram? Reafirmaram a minha sua DER para o dia 4 de maio de 2020. Tá, mas e por que o doutor tá ligando? Não, é porque assim, como o senhor tem essa implicação, essa, ou eu não sei, porque mudou a vida do cliente, às vezes um processo que demorou 4, 5, 6, 7 anos. São Paulo, tenho amigas de São Paulo que relatam processos lá, a Juliana, a Lívia, a Luísa, a Ana, relatam que tem processos em São Paulo, Andréia, de quase 10 anos previdenciário. Você tem que ligar para o cliente e falar assim, escuta, o senhor por acaso é empregado público agora? O senhor por acaso isso? O senhor por acaso isso? O senhor por acaso isso? Tem que fazer as perguntas. Porque ele pode chegar para você depois e falar assim, putz, olha o que você fez. Você mandou implantar um benefício, só que esse benefício que você mandou implantar fez eu perder meu vínculo. E daí agora eu tive prejuízos no meu plano de saúde, no meu plano de previdência. Porque não podemos esquecer. As pessoas, elas dependem muito do plano de previdência ou do plano de saúde ofertado pela empresa. Então não esqueça disso. E aqui poderia falar de outros vários exemplos, mas eu quis aqui provocá-los, porque eu queria muito falar dessa discussão do melhor benefício envolvendo a reformação da DER, porque eu tenho visto vários colegas que estão sendo questionados por seus clientes porque não viram a questão do problema da reforma. Olharam só o valor e não as consequências em termos de pensão, em termos de emprego, em termos de plano de saúde, em termos de plano de previdência complementar. E você tem o cliente, e cuidado aqui, tá? Nunca discrimine uma pessoa. Se você gosta de discriminar pessoas, não seja previdenciarista. A primeira coisa que o previdenciarista tem que ter na mente é que ele não pode discriminar uma pessoa. E eu já vi pessoas
que falam assim, Melissa, mas eu não perguntei se ele tinha plano de previdência complementar porque ele era, sei lá, porteiro. Não olha a pessoa pela profissão da pessoa, não olha a pessoa pela classe social, olhe pela pessoa, pelo ser humano. Com certeza. Melissa, você sabe que o Instagram tem limitação de 1 hora, né? Putz, sério que já passou 1 hora? Quase 1 hora já, Melissa. Eu tenho que já tenho que preparar para o final, porque senão vai cair. Mas vai ficar Ah, gravado no. A gente, com certeza, né, Melissa? Eu vou fazer o convite não só por mim, mas pela ESA, mas por todo mundo que está acompanhando a gente. Você vai aceitar um outro convite nosso aqui, né, Melissa? Porque você colocou tanto conhecimento num tema só, ficamos praticamente falamos só de direito ao melhor benefício. A parte do planejamento referente ao melhor benefício para falar 1 hora. E aí, só é, se tiver ideia, os comentários são esses. Vou ter que estudar cada vez mais, o pessoal está desesperado. Mas ainda bem, né, Melissa? Porque no Previdenciário agora acabou o amadorismo, né? Se nunca acabou. devia ter tido, agora acabou de vez, né? Só vai sobreviver quem estudar e se qualificar. Então, eu acho que a ideia era essa, é mostrar justamente que a gente precisa continuar estudando cada vez mais, desenvolver teses fundamentadas, com a Constituição sempre perto, não é? Então, Melissa, eu vou te agradecer, obrigado imensamente, em nome da Escola Superior de Advocacia da UAB Paraná, de todos os professores, de todos os seus alunos, todos os seus colegas que te admiram muito. Obrigado por todas essas lições que você continua e, além disso, continua esse ser humano sensacional que você é. Quem te conhece sabe disso, né? Então, Melissa, você quer falar alguma coisa a mais? Senão eu já vou passar para despedir o pessoal. Também eu quero agradecer a você, agradecer a ESA, né, na pessoa da queridíssima da Adriana, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com os colegas. Agradecer a todos os colegas que nos assistiram, aqueles que também depois assistirão, né, que ficará gravado. E dizer a todos vocês que a advocacia previdenciária é uma advocacia que eu digo que é de coração, que não pode ter discriminação, e é a advocacia que cuida das pessoas e que, naturalmente, como diz a Adriane Bramante, nossa maravilhosa diva, cuida da família dessas pessoas também. Então, por isso, eu agradeço muito a cada um dos colegas aí que passaram aí por nos assistindo, falando, dizer que cada um de vocês já é maravilhoso, já tem luz, só por se interessarem em terem conhecimento. E que o conhecimento tem sim que ser compartilhado e tem que ser um conhecimento de qualidade. Agradecer a cada um de vocês, de todo o Brasilzão aí, a Rafaela Cosme lá de Natal, Rio Grande do Norte, não posso deixar de saudá-la. E de agradecer especialmente os meus irmãos de coração também, né? O Alberto, o Leandro e a Mágio, que estiveram aí presentes aí assistindo a nossa live. E claro, as Melissetes lá do Instituto. Meninas, beijos para vocês. Meninas e meninos, né? O Vitor Jara também estava aí. Agradecer a todos vocês. Obrigada pela força, obrigada por sempre me estimularem a todo dia eu saber que eu não sei nada. Porque isso o advogado previdenciário tem que ter na mente. Acordar e falar assim, putz, não sei nada, tenho que estudar. Se alguém disser para vocês que sabe tudo, pode saber que é mentira. A advocacia previdenciária é feita de coração e dedicação. Cuidem-se. É isso aí. Pessoal, então é isso aí. Muito obrigado pela participação. Infelizmente o tempo passa rápido, mas tão logo a gente vai voltar com a professora Melissa e outros convidados. E a professora Melissa representa a advocacia paranaense, uma advocacia forte, competente e que sempre busca qualidade e aperfeiçoamento constante. A lição está dada, vamos continuar estudando, vamos continuar a se aperfeiçoar. E é isso aí. Agradeço imensamente de coração também. Espero que vocês se cuidem, usem suas máscaras, tá bom? Vamos usar nossas máscaras, sair na Oh, rua. peraí, Gustavo, a placa. Peraí. Olha só que Ok, falha vamos minha. respirar com Olha que Melissa. falha minha. Putz, olha aqui, ó. Fiz especialmente, ó. É isso aí, pessoal. Um beijo para vocês, se cuidem. Se Beijo. cuidem. Até a próxima. Tchau, pessoal. Se cuidem. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau, tchau.